Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que resolve as questões do Enem 2016. Vamos resolver hoje uma questão que envolve a equação de retas e o cálculo dos seus coeficientes angulares. Não esquece, se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o teu like, faz o seu comentário e aproveita, se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Smart Groups. Sejam todos muito bem-vindos e vamos à questão da aula de hoje, que é a questão 136 do caderno amarelo. Para uma feira de ciências, dois projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projeto B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória de B deverá, na letra A, diminuir 2 unidades, na letra B, diminuir em 4 unidades, na letra C, aumentar em 2 unidades, na letra D, aumentar em 4 unidades e, finalmente, na letra E, aumentar em 8 unidades. Então vamos entender o que é que o problema nos traz. Ele faz o seguinte, esse gráfico que está aqui na nossa tela, ele representa o trajeto de dois projéteis, ou os trajetos de dois projéteis A e B. O primeiro trajeto é parabólico, ou seja, o projétil A fez aqui um trajeto em forma de parábola, ok? Então essa parábola aqui representa o trajeto do projétil A. Já o segundo projétil, o B, ele tem uma trajetória aqui que é descrita por uma reta, ou seja, o trajeto do projétil B foi descrito por uma reta. Então tá aqui, ó, essa reta representa o trajeto do projétil B. O que é que acontece? Esses dois projéteis, eles foram lançados simultaneamente. E a princípio que se queria era que o projétil B atingisse o projétil A quando esse estivesse na sua altura máxima. Como o projétil A tem uma trajetória parabólica, a gente sabe que em uma parábola a altura máxima é determinada aqui pelo vértice, ó, ok? E se eu observar, o projétil B não passou aqui no vértice, ele passou aqui embaixo. Então, o que é que ele quer que a gente faça? O que é que ele quer que a gente descubra? Ele quer que a gente pegue a equação dessa reta, que representa o trajeto do projétil B, calcule o coeficiente angular e diga quanto é que ele vai ter que aumentar para a reta passar aqui, ó, na altura máxima. Então, o que é que a gente vai fazer inicialmente? A gente vai calcular o coeficiente angular dessa reta que representa aqui o projétil B. Como é uma reta, nós sabemos que as retas elas têm como equação reduzida essa forma aqui, ó, y igual a x mais b. E o que a gente quer calcular de fato é isso aqui, ó, o coeficiente angular, ok? Esse coeficiente angular ele pode ser calculado através da tangente do ângulo alfa, ou seja, da tangente da inclinação. O que é essa inclinação? Essa reta a princípio ela estava aqui em cima, ó, do eixo x. Para ela se deslocar até aqui, teve que ser feito aqui, ó, um ângulo. Eu tive que ter aqui um ângulo que eu chamo de alfa. Ok? Então a tangente desse ângulo alfa é que me dá o valor desse coeficiente angular. Então a gente diz que o coeficiente angular ele vai ser obtido através da tangente da inclinação, ou seja, do ângulo alfa. Outra forma da gente calcular essa tangente é calculando as variações do y e dividindo pelas variações do x em dois pontos dessa reta. Que a gente pode usar assim, ó, o a vai ser a variação de y dividido pela variação de x. E eu particularmente eu prefiro usar essa fórmula aqui. Nesse tipo de cálculo eu sempre trabalho mais com essa variação, ao invés de ir para o conceito formal lá da tangente, que no final acaba sendo a mesma coisa. Então o que é que a gente vai fazer? A gente primeiro vai calcular aqui o valor do coeficiente angular para essa reta B, ok? Então vamos lá. Como eu disse, o coeficiente angular vai ser a variação do y
dividido pela variação do x. O que é que nós vamos fazer? A gente vai calcular, a partir desse gráfico, quanto o y variou a partir desse ponto aqui, que a reta interceptou a parábola. Então o ponto está aqui, ó, eu vou traçar aqui uma reta até tocar aqui o eixo x, ok? E aí o que é que eu vou observar? Isso aqui a gente chama da variação do y. O ponto atingiu essa altura aqui. Então a variação em y para essa reta está aqui, ó, foi de 12 pontos, saiu de 0, foi para 12. Então em y, vou colocar aqui ó, a variação de y, eu tive uma variação de 12 pontos. Agora a gente vai fazer a mesma coisa calculando a variação do x. Só que para calcular a variação do x, agora a gente vai trabalhar com o eixo x. Então vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a partir desse ponto, que a reta intercepta a parábola, e traçar aqui ó, uma reta paralela ao eixo x. Se eu observar, daqui para cá houve uma variação em x de 6 pontos. Ok? Ó, de 0 até 6. Então a variação de x foi 6. Quando eu dividir aqui ó, 12 por 6, eu vou encontrar o coeficiente angular da reta B. Ok? Então, a reta B original, ela tem coeficiente angular 2. O que é que a gente vai ver agora? O que se queria era que essa reta passasse aqui ó, nesse ponto, que é o vértice da parábola, que dá a altura máxima do projétil A. Então, nós vamos traçar uma outra reta, só que essa reta agora vai partir aqui da origem e vai passar pelo vértice da parábola, que é justamente a reta que a gente queria que descrevesse a trajetória do projétil B, porque aí ele intercepta aqui ó, o projétil A na sua altura máxima. Agora vai fazer a mesma coisa, a gente vai usar essa fórmula agora, A igual a variação de y sobre a variação de x, para calcular o coeficiente angular dessa reta aqui, que foi a que a gente usou para recalcular a trajetória do projétil B. E a gente vai usar a mesma ideia. Eu vou partir desse ponto, aqui ó, onde a reta intercepta o eixo, ou melhor, a parábola, no ponto de altura máxima da parábola, e vou traçar aqui uma reta. Isso aqui vai me dar a variação de x. Aí eu projeto aqui no eixo y, saiu de 0 e foi até 16. Então a variação que eu tive em y foi de 16 pontos. Tá aqui, ó. A mesma coisa nós vamos fazer agora com o eixo x, só que a projeção agora tem que ser feita, é lógico, no eixo x. Então vou botar aqui, ó. Vou traçar a reta aqui no ponto que intercepta o vértice da parábola, que a reta intercepta o vértice da parábola, e também vou traçar aqui uma reta, ok? Então, se eu observar agora, a variação daqui para aqui, se eu projetar aqui paralelamente no eixo x, foi de 4 pontos. Então, a variação de x vale 4. Se eu dividir 16 por 4, eu vou encontrar 4. E aí, o que é que aconteceu? Inicialmente, o coeficiente angular era 2. Para que a reta B atinja o projétil A na sua altura máxima, esse coeficiente angular tem que ser 4. E aí o que ele pergunta é o seguinte, esse coeficiente angular vai aumentar ou diminuir quanto? E dá para ver claramente aqui que de 2 para 4 houve aqui uma alta de 2. Então a resposta correta da nossa questão é a alternativa C. Essa reta B aqui vai ter que ter o seu coeficiente angular aumentando em 2 unidades para que ela possa atingir o projétil A na sua altura máxima. Bem, galera, essa foi mais uma resolução das questões do Enem 2016. Quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final, deixar um grande abraço e dizer mais uma vez que foi um prazer enorme estar com vocês. Valeu, galera, e até o nosso próximo encontro. Fui!